Oi, gente, vamos começar agora então a parte 3 do nosso curso de Educação Integral. A parte 3 é a Educação Integral para uma cidade educadora. Então, diante disso tudo, vamos pensar em uma educação integral para uma cidade educadora? Eu gosto muito de um autor que ele fala dessa temática, que é o Tião Rocha. O Sebastião Rocha, ele é um educador, antropólogo e folclorista brasileiro. E ele é autor de obras de desenvolvimento cultural e comunitário, além de membro de várias organizações do fomento à iniciativa da educação integral. Com ele, a gente pode pensar em educação como uma troca, onde os dois lados se doam. Educação integral é quase uma redundância. Como é que a gente não educa se não integralmente? Então, em todos os âmbitos da vida humana, com toda a sua diversidade e toda a sua dimensão. Aqui vamos pensar em espaços de aprendizagem também. O Degas é um. E para cuidarmos dos nossos lugares, do nosso lugar para o futuro, pensar também em território. O lugar de educação é só na escola? A ideia da cidade educadora é onde todos os espaços são espaços de aprendizagem e todas as pessoas são possíveis educadores. Ele também nos convida a pensar por que, ao invés de medir carências, nós não medimos potências. Para uma boa educação, precisamos de bons educadores. Então, segundo o antropólogo, nas universidades eles não estão sendo formados. Se eles não estão sendo formados nas instituições de ensino superior, onde é que a gente vai formar eles? Por que a gente não contribui? Por que a gente não direciona um olhar atento e para contribuir com o reconhecimento do educador? Por que a gente não reconhece nós mesmos como educadores? Para a gente pensar numa transformação que vem de dentro para fora. Então, nós temos organizações nacionais e internacionais que apoiam e fortalecem o conceito de educação integral, da cidade educadora. E a Rede Brasileira de Cidades Educadoras, ela defende a integração das atividades sociais e culturais para potencializar a sua capacidade educativa formal e informalmente. O termo ele começou a ser debatido em 1990, no primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras, realizado em Barcelona, quando um grupo de representantes governamentais de determinadas cidades se encontraram para declarar um objetivo comum, que era criar juntos projetos e atividades para melhorar a educação, a qualidade da vida das suas populações. As cidades educadoras, elas têm como princípio trabalhar a escola como um espaço comunitário, trabalhar a cidade como grande espaço educador, aprender na cidade com as pessoas, valorizar o aprendizado vivencial e priorizar a formação de valores. Congressos eles ocorrem em todo o mundo para debater sobre o tema e pensar em novas políticas de ações para as cidades educadoras. As cidades da mesma área territorial, elas formam uma rede e que define a organização e fundamento. Elas são coordenadas por uma dessas cidades. A Associação Internacional de Cidades Educadoras, ela se apresenta como uma organização sem fins lucrativos. E o objetivo dela é colaborar com os governos comprometidos com os princípios das cidades educadoras, onde indistintivamente qualquer governo pode tornar-se membro dessa associação, desde que ele garanta que vai participar e que vai assumir o compromisso da agenda das cidades educadoras. No início de 2020, mais de 500 cidades e 36 países compunham o quadro de membros da organização. Entre essas, 21 são cidades brasileiras. A proposta para os municípios que levantam e defendem essa bandeira é reconhecer, promover e exercer um papel educador na vida dos sujeitos, com o desafio da formação integral. Assim, as diferentes políticas, espaços, tempos e atores são compreendidos como agentes pedagógicos capazes de apoiar o desenvolvimento de todo o potencial humano. A ideia aqui é mostrar para vocês que é possível a gente pensar numa educação fora da escola, a gente pensar em outros contextos educacionais. A gente também entender que em todos os momentos a gente está aprendendo, que a educação está acontecendo a todo tempo. É interessante também a gente buscar desaprender para a gente reaprender outras formas, outras ideias, outros contextos. A gente pensar no modelo de educação
sem ser o formal, sem ser o escolar. Por que a educação tem que ser sempre da escola, sempre naquele formato tradicional? Não precisa. É legal a gente poder pensar nisso para a gente poder compreender o conceito de educação integral. A cidade, o território em si, ele já traz em suas ruas, nos costumes, no seu povo, em suas organizações sociais, um valioso potencial educativo. Hoje, mais do que nunca, uma cidade grande ou pequena, ela dispõe de inúmeras possibilidades educadoras. De uma forma ou de outra, a gente consegue encontrar elementos importantes para uma formação integral dos seus habitantes. Porém, para que a cidade ela assuma o seu papel de educadora, é preciso a gente considerar todos os todos os modelos de educação e, consequentemente, de aprendizagem, ciente da independência e da correlação existente entre os modelos de educação e de aprendizagem, ou seja, complementando um ao outro. A gente precisa estar pensando nisso, nessa formação complementar, nessa formação junta. Que a gente não vai formar só uma esfera. Olha, agora vamos formar a esfera X. Agora a Y. Não, a gente vai formar a X e a Y junto. A gente vai trabalhar em conjunto e a gente vai fazer tudo junto, de uma forma só. Então, a cidade educadora, ela é um complexo em constante evolução e pode ter expressões diversas, mas sempre considerará como uma de suas prioridades o investimento cultural e a formação permanente da sua população. Dessa maneira, além das suas funções tradicionais, econômica, social, política, de prestação de serviços, a cidade educadora ela assume a intencionalidade e a responsabilidade na formação, na promoção e no desenvolvimento de todos os seus habitantes, crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos. Nessa ordem de ideias, é preciso que a cidade ela identifique seus espaços com potencial educativo, além de convocar e preparar seus habitantes para participar de discussões relacionadas à sua reestruturação física, social e política, possibilitando desse modo que a população ela assuma um papel ativo no universo social de forma que se reconheça como responsável pelo desenvolvimento da cidade onde mora. É a gente se reconhecer como sócio-educador, né? Impossibilitando o crescimento mútuo da cidade e dos seus habitantes. Contudo, para que isso aconteça, é necessário a gente pensar numa mudança, a gente usar um olhar atento e lançar sobre a cidade, e como também sobre seus habitantes, um modelo de educação que hoje é privilegiado, um modelo de educação formal. É a gente poder considerar e valorizar também a importância da educação informal oferecida à população no território da cidade, porém fora dos muros das instituições escolares. Pensar em educação integral sob a perspectiva da cidade educadora, ela propõe uma reflexão sobre a possibilidade de utilização dos espaços da cidade como alternativa para questões dos espaços intraescolares, bem como a valorização da cidade e o resgate da cidadania dos estudantes no entorno da escola, no bairro e na cidade. É preciso a gente aprender com a cidade e, para isso, não podemos ignorar a cidade. Precisamos percebê-la sem se esconder das coisas que nela acontecem, nos comprometendo com essa cidade. Não tem fórmula secreta, a gente precisa focar em compreender os jovens como sujeitos diversos, múltiplos e que os espaços de aprendizagem eles também são diversos. A educação ela ocorre em qualquer espaço, desde que ocorra um processo de aprendizagem, ali está acontecendo educação. Os educadores são aqueles que mediam esses processos, então vocês são sócio-educadores. Direcionam as propostas, criam objetivos e buscam fortalecer esses processos de aprendizagem. Então é isso, pessoal. Terminando o módulo 3, continuem acompanhando as orientações da nossa disciplina e tchau, tchau.